Você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo, é uma live ao vivo, tá? Eu esqueci de ligar o celular, por isso que demorou um pouquinho. Mas vem conosco, nós estamos estudando uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu estou aqui com a Igreja da Graça, na cidade de Jandira, Conceição, São Martino, 201, centro de Jandira. E hoje eu quero falar um assunto que mexeu muito no meu coração, vai mexer com você também, tá bom? Abre a Bíblia de vocês em João, capítulo 19 e versículo de número 30. Dá para ler aí, Marcos? Lê para mim aí, João 19, 30. Vai colocar no monitor, vocês acompanham no monitor também, tá? Lê aí, menino. Vai lá. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então vamos lá. Preste atenção no que aconteceu. Jesus, ele está dando aqui o último suspiro da vida dele. Amém ou não? Ele está preso, ele está morto, ele morre naquela hora, né? Ele entrega o Espírito. O que eu quero passar para vocês é que tinha uma multidão de gente ali. E que hora que era isso? 3 horas da tarde. Mas que hora que ele foi preso? Pregado? 9 da manhã. O que aconteceu no dia anterior? Ele tomou um cacete, arrebentaram as costas dele, colocaram ele no tronco, arrancaram a roupa dele, pegaram um chicote e pau, deram 39 chicotadas nas costas dele, só que o chicote tinha 9 pontas, então 39 vezes 9, e era ponta com chumbo, com osso, com pedaço de ferro, que quando batia, o cara bate dali assim, gruda aqui assim, ó, e na hora que puxa, arranca um pedaço do couro. Então o que aconteceu naquele momento? Ele está todo machucado, e você bem sabe que quando você machuca, quem já caiu e estava de calça jeans, e que depois que gruda a calça, quando você vai tentar tirar, dói ou não dói? Dói, né? Imagina, então Jesus sofreu essa chicotada um dia antes. O que aconteceu antes dele ir na cruz? Colocaram o espinho, uma coroa de espinho na cabeça dele. Colocaram ou não colocaram? E cravaram aquela coroa, sim ou não? Cravaram. E deram tapas, bofetadas, sim ou não? E da onde ele estava condenado até onde ele foi crucificado, ele teve que levar a própria cruz, sim ou não? E quando ele chega no lugar, prenderam a mão dele. Ele está com as mãos presas, tá ou não tá? Tá ou não tá? O que acontece no rosto dele? Está sangrando? Está sangrando ou não está? Está escorrendo, o sangue cai no olho, o sangue cai na boca. Ele consegue limpar o sangue assim? Ele consegue pegar a camisa dele e limpar? Ele consegue fazer isso? Por que não? Porque ele está preso. O calor é muito quente. O que acontece com o sangue quando esse sangue endurece na pele? Que cor que fica? Fica meio escuro, né? Você consegue entender agora a imagem das pessoas? Você já viu alguém sendo assassinado na sua frente? Você consegue imaginar a cena das pessoas? E como ele está deformado? E vou te falar uma coisa. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu acho que não acontece só comigo. Quando você olha para uma pessoa salva e quando você olha para uma pessoa que não é salva, a pessoa salva, ela tem um brilho, não tem? Tem ou não tem? Porque só quem é salvo consegue identificar o brilho em outra pessoa salva. Você olha para uma pessoa salva, ela tem um brilho. Diga por quê? Porque o pecado deixa até a como é que é? Essa palavra que me fugiu. Exato, Marcos. Deixa o rosto da pessoa mais deturpado, mais deformado, sabe? Parece que a pessoa está mais cansada, porque ela está levando o próprio pecado. Você está entendendo? O pecado daquela pessoa ainda não foi arrancada dela. Por quê? Porque ela ainda não entregou a vida para Jesus. E só Jesus pode tirar o pecado. O que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Então só Jesus pode tirar o pecado. Então quando você olha para uma pessoa que é de Jesus, ela tem um semblante, sim ou não? É mais bonita. Ela pode estar passando a luta que for, mas ela está em paz, né? Ela tem um brilho. Eu entrei uma vez com 2 pessoas no hospital, num quarto assim que tinha bastante pessoas, e não só foi uma vez, foi várias vezes que isso aconteceu comigo. E quando eu entrei assim, vários quartos, várias pessoas nas macas, e eu entrei e eu vi uma mulher olhando para mim. Ela começou a olhar para mim, eu falei: ih, rapaz, será que minha barriguinha está aberta? Eu já fechei, eu olhei a barriguinha e falei: não é a barriguinha. Eu falei: da onde essa mulher está me olhando? E da onde que ela me conhece, né? Ela ficou me olhando, sabe quando a pessoa começa a te olhar tanto assim? Me incomodou. Eu falei: oh, tudo bem com a senhora? Há algum problema? Ela falou assim: você é crente, né? Eu falei: sou, por quê? Ah, porque na hora que você entrou eu vi que você era diferente dos dois. Eu também sou, você pode orar por mim? E eu orei por ela. No dia seguinte, quando eu voltei ali para fazer para entregar a Santa Ceia para quem eu estava ministrando, aquela mulher já tinha tido alta. E eu nunca mais vi ela. Mas, ou seja, ela estava esperando que Deus levasse alguém ali, e ela estava vendo. Como é que ela identificou a diferença? Amém ou não? Agora, quando a pessoa está com pecado, ela já não é mais surrada, ela não fica mais feia. Parece que a vida... Agora você consegue imaginar Jesus na hora levando o pecado de todo mundo? Porque Deus pegou o pecado da humanidade inteira e colocou sobre ele. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Você deixou aberto Isaías aí, 52? Abre aí. Vamos ler um negócio aí, Isaías 52. Lê o versículo 14 para mim, Marcos. Como pasmaram muitos à vista dele. Olha, vamos lá, lê de novo. Como pasmaram muitos à vista dele. Ou seja, ele está na cruz. Isaías está profetizando a morte de Jesus 700 anos antes. E agora Jesus está na cruz, tem uma multidão ali. Quantos discípulos que estavam naquele momento ao pé da cruz? Um só João, sim ou não? Só tem João. Todos os discípulos, viram ele ser crucificado, depois se afastaram. Por quê? Porque a crucificação demorou das 9 até as 3 da tarde. Então na hora que estava sendo crucificado, todos os discípulos estavam lá. Mas na hora que, como foi passando o tempo, os discípulos foram perdendo as expectativas e as esperanças. E tanto é que a Bíblia vai dizer que João e Pedro voltaram a pescar. Quem está entendendo? Agora presta atenção. O que Isaías está dizendo? Que tem muita gente ali que está pasmada, que está o quê? Chocada. Por quê? Porque ele está sendo assassinado. E aquela cena está tão forte, que as pessoas ficaram pasmadas. Continua lendo. Pois o seu parecer estava tão desfigurado. Está vendo? Olha lá. O rosto de Jesus estava irreconhecível. É como se alguém fosse no IML para reconhecê-lo e não conseguisse reconhecer ele porque estava deformado. Você já teve a infelicidade de entrar no IML para reconhecer alguém? Tomara que você nunca teve, mas eu, na minha posição como pastor, eu sou sempre chamado aí. E tem casos que não dá. Eu fui com uma mulher e fui reconhecer o marido dela. Ela reconheceu ele pela roupa, mas não deu para reconhecer ele, porque já tinha algumas horas ali e tal, enfim. Então a Bíblia está dizendo que o rosto de Jesus ficou irreconhecível. Lê aí, Max. Mais do que o outro qualquer. Está vendo? Mais do que os dois que estavam presos com ele. Porque Jesus não estava no meio de 2 ladrões? Sim ou não? Só que a Bíblia está dizendo que ele estava irreconhecível, desfigurado. Agora o que eu quero passar para você é: a multidão que estava em volta da cruz, não estava em volta da cruz para assistir à crucificação de 2 ladrões. Aquela multidão que estava ali era a multidão de discípulos de Jesus. Quem está entendendo? Quem entendeu? Eram os discípulos, eram as pessoas que acreditavam nele. Agora, qual é a visão que as pessoas estão tendo? Eu acho que as pessoas não conseguiam olhar para Jesus pendurado. Eu acho que tinha alguma coisa que incomodava elas naquela hora.
Porque a Bíblia diz assim, Isaías está dizendo que ele está totalmente desfigurado. Por que ele está desfigurado? Por causa dos socos, dos espinhos, das chicotadas, dos tapas. O rosto estava inchado, estava todo roxo das pancadas que ele tomou. E piorou, para piorar, Deus colocou sobre ele todo o pecado da humanidade. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora o que me chama a atenção é que Jesus está ali, nem pode limpar o rosto. Mas volta para João 19, versículo 38. A visão de todo mundo ali é que acabou, que já era, que não tem mais jeito. Tanto é que 2 discípulos dele, chamados João e Pedro, voltam a pescar. Só que ali também tem um cara que está vendo tudo aquilo, que no meio daquele cenário caótico, ao contrário, todo mundo virando as costas, aconteceu um avivamento na vida de um homem. Olha o versículo 38, ó. Depois disto o quê? Depois de Jesus dizer, está consumado. Olha lá, tem um cara chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas escondido, porque ele era rico e ele não podia andar publicamente com Jesus para não perder a posição que ele tinha, porque ele era um homem muito influente, e se as pessoas vissem ele andar com Jesus, ele ia perder aquela posição. Continua lendo para mim, Marcos. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ou seja, está todo mundo olhando aquela cena, Jesus grita assim, ó, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. Todo mundo olha, todo mundo vira as costas, e cada um para sua casa. José está olhando aquilo ali, e ele era discípulo de Jesus, e passou um filme, mas Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, Jesus falou aquilo outro, Jesus falou assim, Jesus... E aí todo mundo dizendo, né Zé, foi bom enquanto durou, né Zé, vamos para casa, acabou, né, a vida é assim, né Zé, fazer o que, morreu, né, já era. Para todo mundo é o fim, mas para José aconteceu uma coisa diferente no coração dele. Ele falou, não é o fim não, não pode acabar desse jeito não, não pode não. E ele olhando para Jesus na cruz, ele teve uma ideia, ele sentiu no coração, eu vou até Pilatos. Por quê? Porque quem é Pilatos? Pilatos é o representante de Roma no território de Israel. Pilatos é quem representa César. Quem manda ali? Pilatos. Pilatos é o quê? Político. José de Arimateia é o quê? É político. E todo pregador vai precisar de um político para arrancar ele da cruz uma hora. Ele fala assim, não acabou não. Não, acabou, já era. Mas não acabou não, meu amigo. Não acabou não. Ele foi até Pilatos. Diga a Pilatos que eu quero falar com ele. Quando Pilatos falou, eu José, ele é político, esse cara aí vai tirar uma foto com ele, aí vai me dar um ibope. Quando ele entrou, ele fez um pedido, falou assim, ô Pilatos, não mataram Jesus? Você já não agradou os judeus matando Jesus? Já? Então, ele está morto. Eu posso ir lá e tirar o corpo dele? Eu acho que Pilatos perguntou assim, para que você quer um corpo, rapaz? Por que você quer um corpo? Não, você vai deixar eu tirar o corpo dele ou não vai? Você vai me permitir? E olha o que a Bíblia vai dizer, coloca aqui Marcos 15:45, olha o que a Bíblia vai dizer sobre isso, porque, irmão, todo mundo foi embora? Foi ou não foi? Por que José não vai embora também? Porque afinal de contas, ó, José é um cara rico, José de Arimateia tem uma vida boa, faz parte do que manda do Sinédrio, faz parte da alta cúpula, só fala com pessoas importantes. Para que ele quer se envolver nessa questão de tirar corpo de quem morreu? Já morreu, deixa pra lá. Não, ele vai até um político chamado Pilatos e fala, me dá o corpo. E aí na hora que ele pediu o corpo, olha aqui, ó, Marcos 15:45, ó, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Ou seja, já morreu,
Já, só um minutinho. Você quer o corpo? Quero, só um minutinho. Centurião, me diga lá se Jesus já morreu, vai lá ver. Foi lá, viu, voltou, falou: ó, está morto. Ah, então pode levar o corpo. Mas por que ele liberou o corpo? Porque o próprio Pilatos não acreditava que não tinha mais jeito. Ou seja, o que eu quero passar para você, esse José de Arimateia não era um discípulo escondido? Sim ou não? Era ou não era? Ele acreditava ou não acreditava em Jesus? Ele acreditava em Jesus. Agora, por que ele era oculto? Porque ele não queria perder o prestígio, a posição das autoridades. Então, na hora que Jesus gritou: está consumado, muitos ali viram aquela declaração como uma negação da promessa. Está consumado significa é o fim. Só que ele tinha feito promessas, sim ou não? Ele tinha feito promessas. E aí o que eu quero passar para você, abra sua Bíblia em Isaías 39. Isaías 39 não, Isaías 53. Deixa eu te mostrar um negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que José de Arimateia está vendo? É Jesus morto ou é uma miragem? Hein, pessoal? O que ele está vendo? Aquilo é uma miragem ou aconteceu de verdade? Sim ou não? Aconteceu ou não aconteceu? Olha para mim. Quantas vezes que uma imagem fala mais alto do que uma promessa? Teve uma mulher que pegou o marido dela traindo ela. Ela tem promessas, mas a imagem perturbou ela. Ela perdeu o chão, porque ela viu. Você está entendendo ou não? Mas ela tem promessas de Deus. Quantas vezes na nossa vida uma imagem que você se depara fala mais alto do que a palavra de Deus? Porque o que aquela multidão está vendo? Uma imagem. Qual a imagem? Forte, chocante. Jesus morreu. E José de Arimateia, ele tem uma imagem, só que ele tinha uma promessa. Ele tinha uma palavra no coração. Alguma coisa aqui dentro de José falava: não é o fim, não pode acabar desse jeito, não é o fim. Quem está me entendendo? Diga amém. E tinha uma profecia que o José de Arimateia, ele era judeu. E o Velho Testamento foi escrito para quem? Para judeu. E ele, como um bom judeu, que fazia parte do Sinédrio, conhecia muito bem a Bíblia deles, porque a Bíblia deles era o Velho Testamento. E olha o que estava escrito, olha o que está escrito em Isaías 53, versículo 9. Lê para mim, Marcos. Isaías 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Olha aí, presta atenção. José de Arimateia cria que Jesus era o Messias, sim ou não? Jesus estava lá, pendurado. Estava ou não estava? Ninguém tinha decidido nada onde vai colocar o corpo dele. Só que José de Arimateia tinha a Bíblia. Tinha ou não tinha? Ele tinha a Bíblia da época, sim ou não? E a Bíblia da época, esse capítulo aqui está falando de quem? Do Messias. Certo? E Jesus disse para José que era o Messias. Quem entendeu? E José falou assim: peraí, eu creio que ele é o Messias, e está escrito sobre ele. E aí José foi olhar, falou: mas peraí, ele morreu. Mas aqui Isaías diz que a sepultura dele é a sepultura de um rico, que tem que colocar o corpo dele na sepultura de um rico. Eu sou o rico, eu sou essa pessoa. A Bíblia está falando de mim, a Bíblia está falando de mim, eu tomo posse disso aqui. E por isso ele correu até Pilatos: Pilatos, dá o corpo para mim, dá o corpo para mim. Por quê? Por que você quer o corpo de um cara morto? Dá para mim, não vai adiantar eu falar para você, dá para mim o corpo. Mas por que ele fez tudo isso, irmão?
Por que ele fez essa correria de ir até lá e pedir o corpo? Porque ele tinha visto na Bíblia um versículo e ele ousou acreditar naquele versículo. Para todo mundo, acabou, não tem jeito, já era. Até para os discípulos, foram pescar, voltaram para sua terra natal, mas ele falou: não pode acabar desse jeito, cara. Ele era o Messias, ele é o Messias, e Isaías está falando do Messias, que o Messias ia morrer, mas iam colocar ele na sepultura de um rico. Cara, eu estou entrando na Bíblia, eu vou tomar posse, não vou deixar outro ir no meu lugar. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E ele ousou acreditar no que Deus tinha dito, amigo, e foi sobre ele que a palavra de Deus se cumpriu. Olha para mim, muitas das vezes, por que a palavra de Deus não se cumpre na nossa vida? Primeiro, porque uma imagem fala mais alto do que ela. Segundo, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa que Deus está falando para outra pessoa e não é para nós. Sabe aquela palavra que diz assim, ó, nenhum mal te acontecerá, nem praga chegará até a tua casa? Aquela palavra não é para outro, aquela palavra é para quem vai ousar acreditar, porque na hora que você ousar acreditar, ela vai se cumprir na sua vida. Você sabe por que muitas pessoas vivem uma vida de miséria? Porque elas não acreditam que pode ser patrão. Você sabe por que você sonha o sonho de outra pessoa? Porque você não acredita que Deus tem um sonho para a tua vida. Sabe por que você não realiza coisas grandes? Porque você não acredita que Deus chamou você para fazer isso. Você olha na Bíblia e fala: se fosse eu. José de Arimateia olhou para Jesus, está ali, aquela cena foi impactante, tanto quanto foi na frente de todo mundo. Só que ele falou assim: vai, peraí. Mas Isaías, 900 anos, falou do Messias sepultado no sepulcro de um rico. É eu. Se ele é o Messias, essa palavra é para mim. Se ele é Deus, essa palavra é para mim, e eu creio que ele é Deus. Por isso que ele correu até o Pilatos. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque quem crê vai agir, irmão. Quem crê vai agir. Não fica sentado esperando as coisas acontecerem, não. Porque milagre não acontece se você não vai e provoca ele. Você está entendendo o que eu estou falando? E ele chegou até Pilatos e falou: Pilatos, eu não vou adiantar falar isso, não adianta falar com você não vai entender. Deus falou no meu coração, é uma palavra que ele me deu, eu sou aquela pessoa, eu vou para cima. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus, irmão. Coloca aí João 19, 38, põe aqui para mim, irmão, porque a palavra, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Se você não ousar acreditar na sua Bíblia, Deus vai levantar alguém para acreditar nela. Porque com você ou sem você, a palavra vai se cumprir. Porque se José não assume aquele lugar, alguém rico ia vir assumir. Então não existe queridinhos de Deus, existe pessoas que sabem que são amadas e fazem acontecer. Porque no dia que você morrer, os restos mortais é a única coisa que tem que estar enterrado. Não é os sonhos de Deus que tem que estar enterrado, não é os planos de Deus, não são as promessas de Deus. Você tem que fazer acontecer. Você não tem que esperar o futuro chegar para você ser feliz. Tem que ser agora, tem que provocar agora. Você está pegando ou não? José entendeu, ele falou assim: eu não vou deixar outro rico vir, não, porque está louco, é minha vez, velho. Eu vou comprar. Eu tenho um sepulcro lá, não sei, rapaz. Eu sou rico, comprei o melhor, então vou pôr ele lá. Vai acontecer na minha vida. Eu vou acreditar nessa palavra. E foi, irmão. E colocou o nome na história. Põe o seu nome na história. Sai da mesmice. Sai da mediocridade. Vai por cima. Deus tem algo grande. Senão daqui a ano, vai entrar pastor, sair pastor, entra pastor, sai pastor. Sua vida não muda. Tudo do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Versículo 38, depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha o versículo 39, e foi também Nicodemos com ele. Por quê? Porque Nicodemos também era rico. Falou: rapaz, vem comigo, por quê? Cola na grade que eu vou ser abençoado, você também vai ser. Anda com quem é abençoado, você vai ver como é que vai ser abençoado. Olha lá, e se dirigia de noite, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Ou seja, eles prepararam o corpo de Jesus, embalsamaram o corpo de Jesus, limparam, irmão, Jesus está lá. Imagina, eles pegam o corpo, pega 100, olha lá,
100 arretéis. Sabe o que é 100 arretéis? Um arretel é um perfume de 300 ml, que demora um ano. Para comprar. 300 ml. Presta atenção. Você já trabalhou um ano inteiro sem gastar um centavo e pegou aquele dinheiro e deu de oferta para Jesus? Você já fez isso? Já fez isso? Um ano inteiro? Você não dá um mês, irmão, vai dar um ano. José de Arimateia não fez um ano, ele fez 100 anos. Por quê? 100 arretéis. Ou seja, se tem 300 ml, 100 vezes 300 ml dá 30 litros. Sim ou não? Deu 30 litros. O que ele vai pegar? O que ele vai fazer aqui? É um galão de água e mais um outro galão. Um galãozinho de 5 e um galãozinho de 25. Sabe aquele galãozinho de água lá? Por que eles levaram isso? Para lavar o corpo de Jesus. Entendeu ou não? E tira aquele sangue composto. E pega um pano e limpa. E tira o sangue do rosto. E limpa. E tira a roupa dele. E ele ficou pelado. E eles limpando o corpo. Pensa no cuidado, irmão. E olha o que aconteceu, versículo 40. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, que é o costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Depois que deram um banho no corpo de... Para que você vai lavar o corpo de um defunto? Para que você quer lavar o corpo de um defunto? Fala para mim. Tem sentido? Não tem sentido, irmão. Mas eles tiraram aquela roupa, tiraram aquele sangue, lavaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis, está vendo? Com especiarias, com folhas, com aquelas coisas que os judeus aprenderam dos egípcios, né? Que faziam para os faraós, para durar o corpo deles. Você está entendendo ou não? Por isso que você vê até hoje múmias de 2, 3, 4 mil anos, que está quase intacta lá, né? São feito isso. E aí ele fez com todo o cuidado, e aí ele pega e coloca o corpo de Jesus ali. Agora eu pergunto para você, irmão, José de Arimateia acreditava ou não acreditava que Jesus iria ressuscitar? Fala para mim. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E você? Você acredita que Jesus está vivo ou não? Então por que muitas das vezes a gente vê uma situação, vê uma imagem, ouve uma coisa e a gente fica todo perturbado, desanimado, porque a gente viu, né, como a mulher viu o marido dela traindo, outro vê o filho nas drogas, outro vê o filho na criminalidade, outro vê a situação financeira, outro vê a pandemia. O que você tem crido, irmão? Você tem crido na promessa que Deus falou? Porque no meio daquela bagunça toda, José queria estar no plano de Deus. Ele falou assim, eu vou estar no meio do plano de Deus, eu vou ser o rico que Isaías falou há 700 anos atrás, eu vou ousar acreditar nisso, eu vou escrever o meu nome de uma maneira positiva. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Ele não queria se envolver, não é? Ele não queria se envolver, mas olha o avivamento que aconteceu na morte de Jesus, irmão. Houve um avivamento, todo mundo está triste. Céus, morreu. Deus. Como é que as pessoas voltam para casa depois de um velório? Não é? Mas José não saiu triste. José falou assim, tem algo novo, algo de Deus vai acontecer, algo de Deus vai acontecer, algo de Deus vai acontecer, não pode acabar desse jeito. Deus tem algo para fazer na minha vida, vai acontecer, e eu vou provocar, e eu vou fazer, eu vou instalar. Irmão, o coração de José ardia por acreditar. Quem está me entendendo, levanta a mão, diga glórias a Deus. Para todo mundo tem um defunto ali, para José não, tem uma promessa. Mas ele está desfigurado, mas tem uma promessa. Ô irmão, posso falar uma coisa para você? Posso falar? Hoje é o momento certo para você acreditar. Hoje é o momento correto, ideal para você acreditar. Aquilo que aparentemente já era, que está destruído, que está sem forma, que não tem jeito de mudar. José, eu fico imaginando José colocando o corpo de Jesus lá e dizendo, Senhor, eu acredito que o Senhor vai voltar. Isaías falou que é 3 dias, ninguém deitou nesse sepulcro. Irmão, eu fui em Israel e eu vi este lugar, até hoje está lá.
Do mesmo jeito. Só que para preservar, como a porta era maior, o que eles fizeram? Eles colocaram algumas pedras, fecharam a porta e colocaram uma porta. Colocaram uma porta para fechar, porque era um buraco, né? Então até cachorro entrava. Não tem cachorro em Israel, mas diga assim, se tivesse entraria, né? Qualquer pessoa podia entrar. E como era um jardim, o que eles fizeram? Fecharam, colocaram a pedra, você consegue ver que está um pouco fechado, e colocaram uma porta. Então o jardim é cuidado agora, é patrimônio histórico da humanidade. Então tem um tempo para entrar, tem um tempo para sair. Eles vão lá e fecham. Irmão, eu entrei lá dentro e é tremendo, é algo fora do comum. E José colocando o corpo de Jesus naquele lugar, eu acho que ele está dizendo assim, ó, eu espero o reino, eu sei que o Senhor vai levantar daqui, eu sei que o Senhor vive. Está entendendo, irmão? Está todo mundo em crise, está todo mundo desesperado, e José está dizendo, não, eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que vai dar certo, o Senhor vai sair dessa situação, o Senhor vai levantar, vai dar certo e tal. O que você está falando, irmão, no meio dessa pandemia aí? O que você está falando no meio dessas crises que você tem vivido aí? Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Tem gente que fica amaldiçoando o presidente, amaldiçoando a economia. Não, muda o seu vocabulário. Talvez você esteja pregando para alguém que está totalmente desanimado, triste, cabisbaixo. Não, pastor, já era, a situação não vai mudar. Deixa eu ler mais um versículo para você. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Sabe, quando eles olhavam para aquela cruz estava negando uma promessa. Mas José, ele não queria olhar para a cruz, ele queria olhar para a promessa. Olha para mim, você que vai escolher para qual área que você vai viver, para qual área que você vai ver. Se é para o problema que você está enfrentando ou para a promessa que Deus tem falado no teu coração. Porque para problema tem uma parte de gente olhando para o problema. Tem um monte de gente olhando para o problema. E quanto mais você olha para o problema, ele rouba a sua felicidade e a sua fé. Olha o que está escrito aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Lê para mim, Marcos, por favor. Em tudo somos atribulados. Está vendo? Atribulado significa com problema. Nós estamos com problema. Quem é que não tem problema, irmão? Eu tenho problema, você tem problema. Olha o que o Paulo está dizendo. Em tudo somos atribulados, ou seja, em tudo temos problemas, mas não angustiados. Está vendo? Angustiado é outra coisa, irmão. Você ter problema é uma coisa, estar no meio da tribulação é uma coisa. Agora, ficar angustiado é outra coisa. Continua. Perplexos, mas não desanimados. Está vendo? Todos nós vamos passar por isso, mas não podemos. Irmão, deixa eu falar para você, não tem problema nenhum você ficar triste. Não tem nada de errado você ficar triste. O errado é você deixar a tristeza tomar conta do seu coração, quando você deveria olhar para a promessa e falar assim, peraí, a tristeza está querendo tomar conta, mas eu tenho uma promessa aqui, ó. Deus falou comigo isso aqui, ó. Quem está me entendendo, irmãos? A gente tem que aprender a acreditar mesmo, senão a gente vai morrer na igreja sem ver as promessas se cumprindo. Continua lendo. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí, ó. Você tem que ver que lado desse versículo que você vai estar. Vamos ler de novo o versículo 8? Ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Que lado que você está? Você está do lado do atribulado ou do angustiado? Você está do lado do perplexo ou do desanimado? Versículo 9, põe mais. Você está do lado do perseguido ou do desamparado? Do abatido ou do não destruído? Você tem que ver qual é o lado desse versículo que você está. Versículo 10. Trazendo sempre em toda parte a modificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que pela vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Eu sei que lado que José de Arimateia estava. Ele estava do lado daquele que estava atribulado, com problema, perplexo, mas não estava desanimado. Não deixou a angústia tomar conta. Que lado desse versículo que você está? Porque tem gente que vem falar com você, e aí fulano, como é que você está?
pessoa que já entregou. Ela não olha para a palavra de Deus, irmão, ela não crê na Bíblia. Ela não crê na Bíblia. Ela não acredita em Deus. E sabe uma coisa, irmão, ó, presta atenção, ó. Eu posso fazer qualquer coisa por você, eu só não posso fazer escolhas por você. Você que tem que escolher. Eu falo para minha esposa, eu tenho uma filha de 21 anos. A gente fez tudo por ela. Orou, deu escola, casa, educação, ensino da palavra de Deus. Fez tudo, só não pode escolher por ela. Quem tem que escolher é ela. Quem tem que escolher que lado que você vai estar é você. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Então tá lá, uma multidão, todo mundo olhando para a cruz, dizendo, já era, não tem jeito. E José de Arimateia falou assim, não, mas peraí, mas a Bíblia diz aqui, mas Isaías falou que ele vai ser colocado no sepulcro de um rico, mas ele vai ressuscitar, que a morte não vai o deter. Não, essa palavra tem que se cumprir. Ele estava teimoso, ele estava na palavra. Quem está me entendendo, irmãos? Você está entendendo ou não? Você tem que estar na palavra que Deus falou com você. Olha o que a Bíblia diz aqui, vamos terminar aqui, Isaías 4. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Isso aqui falou muito no meu coração. Provérbios 4, Provérbios 4, vai lá. Provérbios 4. Achou, fala amém. Achou, fala amém. Olha o versículo 20, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O que Deus está dizendo? Me dá a sua atenção. Preste atenção ao que eu falo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente dá muita atenção para quem não ouve a Deus. Se você ouvir quem não ouve a Deus, você vai perder toda a sua fé que você tem. Se você ouvir quem não abre a Bíblia, você vai dar errado a sua vida. Eu fiz um negócio no meu coração. Eu não ouço quem não ouve a Deus. Pode ser minha mãe, não ouço. Agora eu vou ouvir aquele que ouve a Deus. Aquele que ouve a Deus, eu sento para ouvir ele. Mas eu não sento para ouvir quem não ouve a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha aí, vamos ler de novo? Filho meu, quem é filho de Deus? Levanta a mão aí. Você que está me assistindo, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, olha o que ele está dizendo, presta atenção nas minhas palavras. Você tem que prestar atenção na cruz, naquela imagem forte, naquilo que você ouviu, naquilo que falaram para você, naquilo que você sentiu. O que vale é isso aqui, Aí ele vai dizer mais, as minhas razões inclinam os teus ouvidos. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus falou. Por que eu não posso fazer aquilo outro? Porque Deus falou. Mas por que eu não posso? É que Deus está falando que não é bom para você. Eu acho melhor você inclinar os seus ouvidos ao que Ele tem razão, Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Mas Deus sabe tudo da sua vida? Sabe ou não sabe? Então Ele tem razão no que fala, Você tem que estar questionando Deus, porque nem tudo você vai entender. Você está entendendo ou não? Eu não conheço os caminhos pelos quais Deus vai me dirigir. Eu conheço Deus, não os caminhos. E olha o que ele diz: eu bem sei o que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Então quer dizer, o que vai acontecer no meio ele não fala. Ele só fala que o fim vai ser bom. Mas eu tenho que inclinar o ouvido para que ele fale. Olha o versículo 21. Não deixe as minhas palavras apartar dos teus olhos. Está vendo? Foi exatamente isso que José de Arimateia fez. Está todo mundo olhando o quê? Um homem morto, feio, horroroso, machucado, arrebentado. Está lá morto. José falou assim: não, eu não vou colocar um ponto final onde Deus só escreveu uma vírgula. Não, a história não acaba desse jeito. José, ele tinha uma palavra, ele colocou essa palavra dentro dos olhos dele. Você está entendendo? Ele colocou dentro dos olhos. Olha o que ele está dizendo aqui, versículo 21. Olha aqui, guarda no mais íntimo do teu coração. Guarda o que? O que Deus fala com você. Por quê? Vamos lá, vamos ler de novo? Filho meu, atenta para minhas palavras, inclina os teus ouvidos para ela, não deixe elas apartar dos teus olhos, guarda no teu coração. Por quê, Pai? Porque as minhas palavras são vida para quem acha.
são saúde para o seu corpo. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus, irmão. Você imagina 3 dias depois, José de Arimateia lá deitado, dormindo na casa dele. Alguém fala: José, oi, Jesus não está lá. Falei que ele ia ressuscitar. Eu falei, eu criei na palavra. Irmão, você já viu alguém quebrar a cara porque acreditou na palavra? Agora você consegue imaginar a recompensa que José de Arimateia vai receber na glória por ter ousado acreditar na palavra de Deus? Quem está me entendendo, levanta a mão. Seja ousado hoje. Acredite no que Deus tem falado no teu coração. Creia que Deus é contigo. Provoque o seu milagre e você vai ver que Deus vai te levar além do que você pode imaginar. José era um cara que servia escondido, com medo das pessoas pegar, mas acontecia um avivamento nele. E aí ele vai com Nicodemos e compra aquele perfume lá, 30 litros de perfume, aquela coisa caríssima, 100 anos de trabalho, dá um belo de um banho em Jesus. Irmão, o galardão dos dois está guardado, eles vão ser muito abençoados, amém? Deus tem algo, olha para mim, Deus tem algo grande para dar para você também, mas você precisa fazer a sua parte agora. Qual é a sua parte, pastor? A sua parte é acreditar que Deus falou é a verdade, amém, amados? Diga glórias a Deus. Deixa eu orar por você, fica de pé, deixa eu orar pela sua família. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, eu quero abençoar a sua vida de uma maneira que Deus vai alcançar você. Feche os seus olhos, povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, Pai. Às vezes eu não entendo por que eu tenho que pregar uma palavra, que muitas das vezes não era nem aquilo que eu tinha preparado, mas talvez alguém aqui, Senhor, que está vendo, Senhor, porque é uma imagem que dói, ver o marido nos braços de uma outra mulher, ver um filho nas drogas, ver um filho preso, ver uma filha mal casada, ver um parente que não crê na palavra de jeito nenhum, alguém que está na mão do diabo, alguém que está bebendo, fumando, alguém que é escravo do inferno, escravo de Satanás. Eu não sei, Senhor, qual é a visão, qual é a imagem que choca essa pessoa que está orando comigo agora. Eu não sei, Senhor, se é a sua vida sentimental. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que tem um vazio em sua vida sentimental, em sua vida amorosa, que se sente envergonhada por estar vivendo uma vida de solidão, uma vida de infrutífera, uma vida de sofrimento, de tristeza, uma vida sozinha, Senhor, sozinho. Mas eu quero agora orar a Ti, Pai. Eu não sei onde essa pessoa está. Eu quero orar por quem está aqui agora e por quem está na live. Eu quero clamar ao Senhor que toque agora na vida dessa pessoa, trazendo cura, arrumando o que está desarrumado, convencendo quem está cego, abrindo os olhos de quem está, Senhor, cego, enfeitiçado, meu Pai, que não consegue enxergar. Em nome de Jesus, abra os olhos, Pai, traz uma libertação agora, arranca, Senhor, toda tristeza, toda depressão que possa estar nesse coração, arranca toda angústia, toda melancolia, arranca, Pai, tudo aquilo que leva essa pessoa para baixo, que desanima, que rouba fé, que rouba coragem, que rouba ousadia, Pai, como Moisés, que estava firme como vendo o invisível, como Maria, que assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Pai, ajuda essa pessoa a enxergar, a entender, a acreditar, a confiar. Abra os olhos dela, dá ousadia, Pai, dá ousadia para dar um passo e não olhar para trás e dar um atrás de outro. Meu Pai, tem pessoas que vai ser preciso fechar a porta, então fecha a porta para que outra uma outra porta lá na frente se abra. Então fecha, ajuda, Senhor, essa pessoa sai dessa situação, traz mudança agora, traz mudança para quem está orando comigo, traz a resposta para essa mulher, arranca esse
buraco que está no coração, Pai. Arranca essa tristeza, essa vontade de chorar e não sai lágrima, vontade de gritar. Arranca, Senhor. Traz agora o consolo, traz agora a ousadia, a fé, a coragem, em nome de Jesus. Abre os olhos dela, dá entendimento, dá sonhos, dá visão, dá intrepidez, meu Pai, para essa pessoa criar, produzir, fazer e viver um milagre e sair da mesmice e dar um salto e viver pela fé. Em nome de Jesus, eu profetizo prosperidade na vida dessas pessoas, eu profetizo longos dias de vida, eu profetizo agora, se algumas pessoas ficarem no caminho, é porque Deus vai tirar ela da sua vida. Vai ficar no caminho, mas você vai prosseguir, porque o seu socorro vem do Senhor. Vai adiante, olhe para frente, deixe o Espírito Santo te conduzir. Crie, faça acontecer, viva o seu sonho, viva o seu milagre, em nome de Jesus. Seja rompido na tua vida toda prisão, toda corrente, tudo que te prende, toda a presença do diabo, seja arrancado agora, em nome de Jesus, e que você avance, progrida, prospere, construa, sonhe, realize, voe alto, em nome de Jesus, porque você não precisa dos homens, você depende do Senhor. Ele enviará aos homens o socorro e a ajuda que você precisa. Viva pela fé, ouse a crer que a palavra é para a tua vida e você vai viver o impossível na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levanta suas mãos. Comece agora a agradecer ao Senhor, comece agora a dar glórias a Deus, e se você sentir o desejo, abençoe alguém que precisa da sua oração, peça ao Senhor que o abra os olhos, que abra o entendimento, que mostre a graça dele, e que você seja uma vitrine, que as pessoas espelhem você, que as pessoas tenham coragem de tomar atitudes porque você tomou, que as pessoas queiram sair da mesmice porque você saiu, que as pessoas queiram viver um milagre porque você é o milagre, você é a referência, você é a vitrine. Eu te abençoo em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga glória a Deus bem forte e vamos aplaudir a Jesus bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus. Olha para mim, eu não sei para quem é essa palavra que eu vou dar para você, mas eu quero profetizar nessa noite que tem pessoas do nosso meio que estão com medo de fazer algo e depois se arrepender. Eu quero dizer para você que Deus está mandando dizer para você o Salmo 23, versículo 4: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, porque você fez uma escolha errada, não tema, Deus será contigo, a vara e o cajado consola. É melhor você ir e viver do que você nunca ter tentado viver um milagre. Você entendeu? Vá e provoque o seu milagre. Saia da mesmice. Viva pela fé. Não haja da mesma maneira, porque a mesma maneira vai te trazer os mesmos resultados. Mude, avance, pegue essas correntes, esse medo, jogue tudo para trás e fale: eu vou em nome de Jesus. E como é que vai viver? Não sei, milagre não se explica, milagre se vive. Deus falou para Moisés: diga o povo que marche. Quando o povo começou a pisar o pé nas águas, aí só depois que eles pisaram os pés nas águas, que as águas começaram a se abrir. As águas só vai se abrir na hora que você começar a dar os passos. Se der os passos, as coisas vão começar a acontecer. Amém? Você crê nisso? E você que está em casa, se essa palavra abençoou a sua vida, eu quero que você compartilhe essa palavra no seu Facebook, tá bom? E se você tem sido abençoado através do meu ministério, a palavra de Deus, ela diz aqui em Gálatas 6, deixa eu só ler para você aqui rapidinho. Gálatas 6,6 diz a palavra assim, ó: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você tem sido abençoado através da minha pregação, talvez você tenha que abençoar o meu ministério. Eu tenho uma despesa aqui na Igreja da Graça que custa R$23 mil por mês. Então, se você tem um dízimo ou oferta e você quiser devolver, segue a conta da igreja, tá bom? Igreja da Graça, Bradesco 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Bradesco 3378,
Conta corrente 51238, dígito 9. O celular é 947984092. 947984092. Você pega lá, faz o depósito, faz a transferência e envia o comprovante para mim. Tá bom? Tem muita gente aqui que está me assistindo. Deixa eu ver se eu vejo os nomes de algumas pessoas aqui. Não sei o nome de todo mundo. A Thaís está aí. Deixa eu ver a Lia 1, Lia 2, a Neuza, a Dora lá de Tijuca, Santa Catarina, né, Dora? Tijuca, a Celina tá aí. Gente, Deus abençoe vocês aí, ó. Muita gente aqui, não vai dar para ficar lendo tudo aqui. Deixa eu ver quem mandou algum. A Fausta também tá aí. Eita, saiu alguma coisa aqui. A Fausta tá aí, né, Fausta? Deus te abençoe em nome de Jesus. A Alessandra, deixa eu ver, a Vera tá aqui, a Dora, o José Roberto, a Thaís, a Maria Lieta. Gente, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sexta-feira vão estar de volta e domingo vai ser a ceia. Culto maravilhoso, 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Se você não me assistir um culto pessoalmente, vem aqui assistir um culto pessoalmente, tá bom? Deixa Deus abençoar a sua vida, tá bom? Gente, fique na paz, Deus abençoe vocês. Pessoal, vamos terminar essa live aqui aplaudindo Jesus bem forte. Deus abençoe, tchau!